Estamos juntos mais uma vez para lermos o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Na Escola da Iluminação. Infinita é a bondade do Senhor, que não força a criatura e espera sempre. Se fosse fustigado pelos amigos com palavras rudes, logo após a desencarnação, se me relembrasse descaridosamente os erros, talvez me refugiasse na própria resistência, acentuando as sombras que me dominavam a alma. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. Advertências, todavia, alcançavam-me silenciosas. A assistência de minha filha, os cuidados do irmão Andrade, as palestras de Guilom e o devotamento de Bittencourt Sampaio transbordavam um amor que renova e eleva sem alarde. Ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos recebia incentivo à melhora própria. Salutares modificações me alegravam, penetrando-me o coração sem ruído. Em razão de tudo isso, no dia imediato ao entendimento com Bittencourt, no grande santuário, trazia o espírito mergulhado em reflexões graves e profundas. Como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? No íntimo, pretendia absorver-me em preocupações esmagadoras, ganhar tempo aprendendo e servindo. No entanto, nos recessos da consciência, perseverava a lembrança daquele ensinamento evangélico alusivo ao cego guiando cegos. Não deveria precipitar-me. Convinha meditar em oração, suplicando ao Senhor acréscimo de viabilidade espiritual. Era inadiável o meu reajustamento antes de entregar-me a novas empresas. Instituição renovada. Nesse estado d'alma, recebi a visita intencional de Guilom, que me asseverou não ignorar quanto me ocorria. Atribuiu-se-me as dificuldades a transitória inaptação à vida espiritual e aconselhou-me um curso rápido numa das escolas de iluminação existentes ali. E como eu lhe pedisse ajuda, explicou-me sorridente que encaminharia a solução do problema com o irmão Andrade, esclarecendo leal. Nesse serviço novo, Jacó, procure ser menino outra vez. Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi. Ouvide a sua posição de comandante, com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta, a título precário. De mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e ao mesmo tempo complexa. Ouvi-lhe atentamente o conselho, e depois de breve combinação com a filha, foi conduzido pelo irmão Andrade a uma das dependências do mesmo templo que visitávamos na véspera. Algumas dezenas de espíritos aí se achavam em contato com os instrutores. Notei que as aulas iam animadas, todavia não se revestiam de caráter solene, e por esse motivo tornava-se difícil destacar professores e aprendizes. Tudo simples e cordial. Primavera, o ambiente, pela expressão acolhedora. Dissertações graves, infraternidade envolvente. Andrade me confiou a proteção do gabinete administrativo e afastou-se. Depois de explicar que me dedicaria ao aprendizado de apenas algumas semanas por ser detentor de certa bagagem, de conhecimentos elevados, recolhidos na esfera carnal, considerando-se que a maioria dos companheiros ali estacionados nas lições diurnas disputavam por enquanto alguns recursos rudimentares da espiritualidade superior. Informações úteis. Vendo-me a sós com o instrutor que me atendia, surpreendido, gravei suas palavras estimulantes e afáveis. Revelava-se sinceramente interessado em auxiliar-me. Conduzindo-me a extenso recinto da organização, falou-me alegre e franco.
Você precisará ensinamentos e valer-se-á das possibilidades da escola, com a eficiência precisa em meio de espíritos que lhe são desconhecidos até agora. Em matéria de aprendizado iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. Comumente perturbam, aliás. A conquista da luz interior demanda certa violência aos interesses do eu, e os parentes ou afins, por vezes tocados de afeição exclusivista, de amor próprio ferido. Isso, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, qual se um material isolante os afastasse do clima real da vida. Cada qual de nós é um problema particular na criação divina. Enfrentemos corajosamente os nossos enigmas. Se for preciso libertar das zonas inferiores do coração, para relegá-lo aos planos mais elevados, tenhamos suficiente valor para fazê-lo. Em tarefa como a que vai iniciar, a demora da mente nas fórmulas mais respeitáveis de retenção pode ser ruinosa. Fitei o interlocutor esperançoso e contente, e talvez porque me observasse o juvenil anseio de aprender com proveito, bateu-me paternalmente nos ombros e rematou sorrindo. Seja feliz, lembre-se de sua necessidade de transformação salutar, prossiga fortalecido e sereno. Daí a instantes, tomava lugar entre os assistentes. Nenhum conhecido, nenhum laço que me fizesse retomar mentalmente o passado. Soube, aliás, mais tarde, que esse característico da instituição é providencial. Ainda não nos achamos num campo de amor equilibrado. A herança do círculo consanguíneo e da simpatia incondicional, do grupo sectário ou do impulso preferencial, ainda nos acompanha intensamente a esfera em que me reajusto. A autoridade superior nos permite conservar semelhante patrimônio em sua feição venerável de inclinação construtiva, durante o tempo que disputamos. Todavia, no regime de aclaramento espiritual, é prudente agir contra qualquer situação exclusivista. Saí da convivência da congregação de elementos neutros entre si, porque a amizade que aí se estabelece não tem os resquícios, a paixão terrena, que mesmo em seu aspecto formoso e nobre, dentro do qual se aproveitada na elevação de nível cultural e sentimental do mundo, funciona contra a harmonia da mente, sem a qual é impossível acender a própria luz. Em aprendizado. Dentro em pouco, familiarizava-me no curso. Destinava-se à organização, ao suprimento de valores educativos aos espíritos procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. É curioso notar que a maioria dos alunos se encontra na posição do homem necessitado de metal precioso, que houvesse demorado muito tempo junto ao filão aurífero, esquecendo o próprio objetivo. Os professores são incansáveis em estabelecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. Acrescentam, no entanto, que, chegado ao santuário do corpo físico, o homem olvida os imperativos de sua permanência nos vários degraus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras, quando, se não arvora em observador tirânico ou impiedoso crítico dos próprios irmãos de luta. Vicia a mente na ociosidade em face da gloriosa bênção recebida, e muita vez abandona a escola da carne em deploráveis condições morais, pelos débitos assumidos nos maus usos do livre-arbítrio perante as leis inelutáveis que governam a vida. Ao invés de respeitar o material de serviço redentor e mobilizá-lo em benefício de si mesmos, os aprendizes da sabedoria, na experiência terrena, inutilizam-no com indiferença em prejuízo próprio, quando o não aproveita lastimavelmente na perpetração de faltas criminosas. Porém, quando a alma se afasta do plano carnal,
seguida de valores intercessores do devotamento fraterno, pela boa vontade que demonstrou no serviço aos semelhantes, é-lhe permitido frequentar as instituições iluminativas, além da morte, com possibilidades na ação prática entre os núcleos de entidades inferiores. Compreende-se, então, que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido tão somente por recurso expiatório ou regenerativo, mas também por bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. O homem, agarrado ao prazer fácil de um minuto, perde a bendita sementeira da eternidade. Somente por isso é que não extrai do obstáculo, da dor e da dificuldade o conteúdo de alegria imperecível que oferece a alma. Algo surpreendido, vinha saber que, se o solo bruto aí ajuda o lavrador e educa-o, através do trabalho que o melhora e enriquece, assim também as inteligências inferiores e rudes beneficiam os espíritos superiores em conhecimento ou virtude, quando esses se interessam na dilatação de seus próprios poderes, tanto quanto numa agremiação escolar. O lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação de alunos distraídos ou ingratos. Os casos agrupados pela escola são dignos de menção especial. Os companheiros contam os mais interessantes episódios em matéria de fuga ao ensejo da felicidade definitiva. Escaparam ao tesouro da santificação íntima, deliberadamente por infantil receio de sofrimentos e humilhações. Grandes e abençoadas oportunidades de subida a luminosas culminâncias foram perdidas e agora, qual me ocorre, reparam o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor. Conceitos de uma cartilha preparatória. De acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar na mente, recomendando-me a curada meditação na leitura. Dentre o conjunto posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Cada espírito é um mundo vivo em movimento próprio, atendendo às causas que o criou para si mesmo, no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. 2/3 das criaturas humanas, encarnadas na crosta terrestre, demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Ninguém ilude as leis universais. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra. Escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos de espaço e de tempo, mas que no fundo e em essência se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz se realiza por intermédio do supremo bem. Jesus é o ministro absoluto junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma,
e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade divina. Enquanto o corpo de carne, muitas vezes apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Ensinamento inesperado. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda a luta. E o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo, no devotamento fraternal. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram, longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva, à maneira de corrosivos que servem às tarefas de limpeza, utilizado por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Assembleias veneráveis de benfeitores congregar-se-ão nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com alheia lâmpada. Apelos e consolos no campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Este é o ensinamento que estou aprendendo à custa de muito esforço, e que os amigos esclarecidos da terra possivelmente evitarão, valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Experimentação. Certo companheiro de aprendizado convidou-me a experimentar praticamente as lições da escola iluminativa em que nos reajustávamos. Iríamos ao rio, onde recebêramos valiosas bênçãos da fé. Procuraríamos alguns dos casos de doutrinação e socorro, junto aos quantos funcionáramos, e aplicaríamos então os princípios recebidos. O orientador a quem expusemos o projeto provocou-o com evidente satisfação, mas considerou que deveríamos seguir em companhia de alguém mais apto que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Indagou sobre as particularidades do empreendimento e, depois de ouvir-me, o colega, quanto ao que intentava efetuar, comentei o meu objetivo. Lutara durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Não conseguira demovê-lo, renová-lo. Gostaria de observar o caso em loco e, com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. O diretor ouviu pacientemente e não apresentou qualquer embargo, recomendando-me em seguida a custódia do irmão Ornelas, veterano em trabalhos da espécie que pretendíamos atacar. Em breve, achávamos-nos na cidade, à noitinha. O companheiro que nos seguia de perto explicou que inúmeros irmãos de outros círculos, impossibilitados por longos decênios de retomar o corpo terreno, se dedicam a tarefas obscuras e sacrificiais entre as almas endurecidas ou sofredoras, a fim de conquistarem, pela abnegação e pelo heroísmo silencioso, a irradiação luminosa que lhes falta. Vastos anos despendem no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato das almas rebeldes e ásperas, quais semeadores buscando a dádiva da flor e do fruto ao contato do chão bruto. Em geral, são homens e mulheres que se desmandaram na autoridade, no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais que se consagram, depois do sepulcro, por extenso prazo, ao gênero de atividade que íamos tentar, em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando aflitiva posição
de servos apagados e anônimos para melhor atingirem os fins que se propõem. Ante um espírito perseguidor. O alcoólatra, cuja situação me levava a diversos serviços de preces e doutrinações nos últimos tempos de minha existência no corpo, achava-se num bar suburbano a encharcar-se. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulsos menos dignos. Cada copo cheio era nova taça de venenoso fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro dos espíritos transviados exige outros recursos, além das armas verbais. Achávamos-nos ali, esclareceu o prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta. E então, verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucura. A maioria dos médiuns, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam os comunicantes inquietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria, naquele instante, com um obsessor frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração, porque da parte dele me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Abeiramo-nos da dupla lastimável. O verdugo fitava um copo vizinho, ao jeito de magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor, se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos. Sorriu o escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio molestei-me, experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido, a envolver-se em sombria nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Ornelas sacudiu-nos os ombros vigorosamente e disse: Vejo-lhes a inexperiência. Não tema, centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajuda-lo-ei. A advertência calou-me consoladoramente no íntimo, embora, na realidade, não conseguisse sofrear o receio em face da agressividade do perseguidor que se unia a mim com expressões provocadoras. Diálogo surpreendente. Diante do temível algoze sobre sua zona de influência, sem o concurso de um médium, qual se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Não seria melhor que eu me fortalecesse mais? Ornelas, no entanto, com olhar severo, impediu-me o recuo e, pousando a destra sobre minha fronte, aconselhou-me a prosseguir, prometendo inspirar-me nas observações convenientes. Mantive-me seguro e fixei destemerosamente o obsessor. Percebendo minha decisão, o infeliz recolheu os punhos cerrados com que me afrontava colérico. Entre mentes, a colaboração magnética de Ornelas me alimentava, causando-me grande reconforto. Foi assim o meu primeiro diálogo, após a morte, com um espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? E você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. Sim, não desisto, porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Mas não vejo-lhe luz alguma. Como quer você me dar o que você não tem? A alegação chocou-me e por pouco não fugi ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas me amparava e respondi.
Trabalharei sinceramente no bem até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. O perverso interlocutor riu-se, desrespeitoso, e prosseguiu. Por que insiste? Não adiantará nada. Fora da caridade não há salvação, retruquei confiante. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitável e sofredora? Ora, Jacó, falou-me contundente, você se refere à caridade com tanta segurança. Como não? Que será de nós sem a prática do bem? Ao que me consta, exclamou sarcasticamente, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo o próprio dinheiro que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me susteve a frase de autodefesa e, ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais aurisas com esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo, transitoriamente, as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou, já restituí, de consciência feliz, aos seus sábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos um bom caminho para seguir estrada contrária. Agora quer ser apóstolo. Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Semelhantes frases ditas a queima-roupa desconcertavam-me. Ruborizei-me, envergonhado. Todavia, Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Sim, concordei. Reconheço as minhas fraquezas. Entretanto, sincero é meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez, e se todos os pecadores se negarem ao trabalho no bem, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma pela compaixão divina, no entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. O interlocutor não se alegrou com a minha argumentação, e a lealdade das minhas declarações esfriaram-lhe a cólera. Escutou amuado, e assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o do médico que deverá restaurar primeiramente a si mesmo. Não nego semelhante necessidade, acrescentei sincero. Tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado, encontramos a corrigenda de nossos erros e a redenção do passado, por mais deplorável e delituoso. Acreditei que o doente menos egoísta providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Persistindo em sua atividade, você prejudicará a si mesmo. O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana e em voz alta. Mas, auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meios para responder sem irritação, construtivamente. Terminado o longo e desagradável diálogo em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse. Colocando-lhe a cabeça entre as minhas mãos, supliquei ao Senhor, fervorosamente, que nos amparasse, e ele a mim, para que ambos pudéssemos melhorar o coração e subir no conhecimento e na prática do bem. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo.
Revelava-se disposto a me entender a disposição fraterna, porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre. Ornelas despertou-me, exclamando: não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior de um minuto para outro, no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, seguiu-o sem hesitar. Apontamento salutar. Quando o colega que nos seguia atendeu a tarefa que se reservara, Ornelas percebeu a tristeza que me acometera de súbito. Efetivamente, graves reflexões acudiam-me ao pensamento. Afinal, quem doutrinara no caso? Seria eu o portador de socorro ao espírito infeliz? Ou fora o espírito sofredor quem me beneficiara com a verdade? Sombrio véu de preocupações descera sobre mim. Como prosseguir? Não ignorava que um grupo de cooperadores decidido e fiel me esperava o concurso. O companheiro, mais experiente, compreendendo quanto se passava dentro de mim, aproximou-se, enquanto regressávamos ao domicílio em plena noite, e falou com cativante inflexão de bondade. Jacó, em toda parte seremos defrontados pela própria consciência. Se louvarmos nossos amigos pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporcionam, agradecemos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito, na individualidade imperecível, e aqueles que nos desestimam indicam, com franqueza rude, as imperfeições que ainda conservamos conosco. Os afeiçoados e simpatizantes silenciam a respeito das sombras que nos rodeiam, mas os contendores e desafetos as desvendam ao nosso proveito quando encontramos suficiente serenidade para buscar os interesses do Senhor e não os nossos, na sua capacidade de tolerar as observações amargas reside a base da própria iluminação. O progresso é obra de esforço mútuo. O irmão perturbado beneficiou-se extensamente com o seu concurso valioso e gradativamente fixará nele mesmo a esmola recebida. Porém, não é razoável que você venha a perder sua parte. Guarde o ensinamento, medite-o e conserve-lhe o valor. É provável que você agora se sinta afrontado e ferido. Todavia, os dias correrão sobre os dias e concluirá mais tarde que não lhe falo sem razão sólida. O conselho refrigerou minha alma dilacerada. Pela primeira vez compreendi que, assim como chega um momento em que os juízes do mundo são julgados pelas obras que realizam, surge também o minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. Que maravilha, não é? Aprendemos muito com esse capítulo e vamos meditar sobre essas questões em nossa própria personalidade.